É bom estar com os irmãos aí. Amém? Glória a Deus, aleluia. Gostaria de ler 2 textos com os irmãos. Essa semana, irmãos, por 3 vezes, eu acho, 2 ou 3 vezes, escutei as 2 cartas de Paulo aos Coríntios, irmãos, em sequência. Eu queria passar para os irmãos algo. Vamos ler algo primeiro na primeira carta, capítulo 5, verso... Não, irmãos, estou errado, estou na folha errada. 1 Coríntios capítulo 5, versos 6 a 8. Aleluia. Nós abençoamos, Senhor, cada irmão que ofertou e dizimou na tua casa, para que possamos dar prosseguimento à tua obra. 1 Coríntios capítulo 5, verso 6. Diz assim a Escritura: não é boa a vossa jactância. Sabe o que é jactância, irmãos? É orgulho, tá? Algumas versões talvez usem essa palavra. Não é bom a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Verso 7. Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento. Pois Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós. Pelo que celebremos a festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos. Lembra o que é um pão asmo? Pão sem fermento, ok? Da sinceridade e da verdade. Até aqui, irmãos. E agora, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Vamos ler apenas esse verso da segunda carta. 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Vou repetir esse verso, irmãos. Portanto, se alguém, há uma condicional aqui, entendeu? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. Glória a Deus. Então, como disse aos irmãos, essa semana eu acabei escutando 2 vezes em sequência essas 2 cartas, com bastante atenção. E, irmãos, e comparando essas 2 cartas, irmãos, que coisa maravilhosa, irmãos, que coisa linda, o processo de transformação que o Espírito Santo faz nesta igreja. Irmãos, há que todos nós tivéssemos esse desejo, como indivíduos e como igreja, que nós todos tivéssemos esse desejo de alcançar tal transformação. Porque isso aqui, irmãos, isso aqui é Caná da Galileia. O que aconteceu em Caná da Galileia, irmãos? Transformação de água em vinho. Entendeu? Isso aqui, irmãos, a primeira carta de Paulo aos Coríntios é a água. E a segunda carta de Paulo aos Coríntios é o vinho. E um vinho bom, diga-se de passagem. Não era aqueles garrafão velho que a gente pagava lá, uma miséria, né? Não. Esse aqui é vinho, irmãos, daqueles que são guardados. Dos Luxemburgo deve ter, né? Daqueles vinhos de adega, aqueles vinhos. Você vai no restaurante chique, né? Né? Quem consome, né? Assim, não é, mas irmãos, é incrível, mas sabe, eu parava prestando atenção, irmãos, o processo de transformação que ocorreu ali. E porque é interessante, irmãos, na verdade, da primeira carta de Paulo à segunda carta de Paulo, há um espaço de tempo ali, né? Aproximadamente ali, não chega a 2 anos, tá? 1 ano e... Vamos botar 2 anos para arredondar, ok? Mais ou menos no espaço de tempo de 2 anos acontece uma transformação nessa igreja, que é algo assim maravilhoso, irmãos.
Em 2 anos. Entendeu? Alguns teólogos dizem que não foi apenas 2 cartas que Paulo escreveu, né? Dizem que alguns teólogos entendem que nesse espaçamento aqui houve mais umas 2 cartas. Então, na verdade, talvez tenham sido 4 cartas à igreja de Coríntios, ok? Claro, irmãos, você tem que entender que, por que Paulo não tinha, irmãos, não tinha WhatsApp, não tinha nada desses nossos comodismos que facilita a comunicação, né? Então, a maneira que Paulo tinha de se comunicar com os irmãos era através de cartas, entendeu? Então, Paulo, lembrando aos irmãos do caráter diferenciado do ministério de Paulo. Paulo, ele era um missionário, ele não era um pastor de igreja local. Como funcionava o trabalho de Paulo? Acho que eu já expliquei para vocês. Paulo chegava em uma cidade, começava a pregar a escritura, normalmente sozinho, ou talvez com um irmão junto. Ele começava a pregar a escritura, começava a ganhar os irmãos ali para Jesus. E quando, num determinado tempo, quando ele entendia que aquela liderança estava preparada, que aquele grupo de irmãos já tinha um alicerce naquilo que Paulo ensinava, que era a escritura, né? Então Paulo, ele delegava aquela igreja aos irmãos e ele botava a mochila nas costas e ia para uma outra cidade, entendeu? Esse era o ministério de Paulo. Paulo não era um pastor de igreja, ele era um apóstolo. Entendeu? Paulo é o cara que estava sempre com a mochila pronta. Irmãos, a gente fala isso assim sem peso, a gente fala isso de uma forma assim, extrovertida, né? Paulo está sempre com a mochila nas costas. A gente tira o peso às vezes. Irmãos, esse estilo de vida aqui é difícil demais, irmãos. Entendeu? Cara, você não poder, literalmente não poder, que palavra, vou dizer assim, se você perguntasse para Paulo assim, Paulo, onde você vai estar ano que vem? Talvez ele dissesse, não sei, só Deus sabe. Né? Quem que vive assim? Não levanta a mão. Né? Nós gostamos das coisas todas, né? Nós fazemos planos, nós fazemos projetos. É errado? Não. Mas vamos realizar-nos. Os nossos sonhos estão de acordo com os planos de Deus. Entendeu? Se chegasse para Paulo e dissesse, Paulo, onde é que você vai estar ano que vem? Não sei, irmão. Não sei dizer não. Cara, essa passagem dessa igreja fala literalmente disso, irmãos. De transicionar da carne para o espírito. De transicionarmos do homem natural para o homem espiritual. Porque o homem natural é o seguinte, irmãos, ele está na igreja. Ele está falando para crentes aqui, irmãos. O crente natural, ele é o seguinte, irmãos, ele está na igreja, ok? Mas ele tem tudo na vida dele organizado, pré-determinado. Todos os planos e projetos dele estão num caderninho que ele ora constantemente. E ai de Deus! Se ele não fizer o que eu determinei, eu subo lá em cima. Esse é o homem natural. Esse é o homem natural que não sabe lidar com o não de Deus. Que impõe a vontade dele à vontade de Deus. Então na vida dele já está tudo programado, já está tudo direcionado, e ele quer apenas que Deus dê o aval para que ele possa prosseguir. Esse é o homem natural, esse é o crente natural. Agora o homem espiritual, como Paulo, irmãos, ele é absolutamente diferente. Ele é absolutamente flexível, disponível. Isso é raríssimo, irmão, nos nossos dias, alguém espiritual. Alguém que viva de fato ou queira viver. Alguém que viva ou pelo menos almeje viver
na dependência de Deus. Porque o homem espiritual, irmãos, ele não tem vontade própria. Os conceitos, os valores dele não são diferentes do homem natural. O que ele valoriza é diferente do homem natural. O homem natural não discerne o homem espiritual. Ele não compreende, ele não cogita. Com o homem natural não se vai falar de política, você vai falar de bolsa de valores, você vai falar de futebol, você vai falar do que mais? De tudo, de um monte de coisa. É legal o homem natural, sim. Mas com o homem espiritual você vai falar de outras coisas. O homem espiritual, ele consegue discernir o natural. Estou para lá e para cá, não parece uma ping-pong. Consegue me filmar, não? Mas para você visualizar bem, tá? O homem espiritual, ele consegue discernir o natural. Porque ele já foi um dia natural. Então ele compreende sobre tudo isso. Agora o homem natural que nunca foi espiritual, ele nunca vai compreender. Eu penso na caminhada de Paulo, quantas vezes ele foi taxado de inconsequente. De outra coisa, outra palavra bonita. Irresponsável. Porque olha o cara, meu. Primeiro ele abandona uma fortuna. Paulo era um homem riquíssimo, ou pelo menos a família. Ele abandona isso. Ele abandona praticamente a família. Eu penso ou a família abandonou ele. Por causa do que, irmãos? Do amor de Cristo. A família, talvez, eu penso, que a família não tenha compreendido a conversão de Paulo. Porque eles eram naturais. Nós construímos um patrimônio para o meu filho abandonou isso tudo. Está andando atrás de um cara, ele não andava atrás de Cristo, mas está andando em nome de um cara aí, que antes ele tentava aprender. Então talvez a família natural de Paulo não tenha compreendido o homem espiritual que Paulo se tornou. Eles conheciam o Saulo, lembra? Saulo representa o homem natural. Paulo representa o homem espiritual. Vocês entendem isso, irmãos? O homem natural, irmãos, ele está sempre no átrio. Lembra do átrio? O que era o átrio? O átrio era, lembra, o tabernáculo na visão de Moisés tinha 3 lugares. O átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar. O homem natural, o lugar mais longe que ele consegue alcançar é o átrio. E o átrio é o templo. O átrio é o pátio, ele está exposto ao tempo. Então, quando tem sol, o homem natural pega sol. Quando tem chuva, o que acontece com o homem natural? Pega chuva. Porque ele está exposto ao natural. Ele está exposto às intempéries do tempo. O que eu quero falar com isso? Tem dias que o homem natural, quando tem sol, tem dias que o homem natural, você conversa com ele, diz que ele já chega para você, paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, porque o Senhor é bom, porque Deus me abriu uma porta, porque Deus deixou eu comprar uma moto. Então ele está com o sol, ele está no sol, ele está contente, porque Deus deixou eu trocar meu carro, porque Deus deixou eu comprar um apartamento. Esse é o sol. Então nesses dias o homem natural, ele quase é um homem espiritual, porque está tudo sol na vida dele, porque ele está no átrio, tem sol. Mas de repente, irmãos, tem dias que o homem natural que está no átrio, ele vê lá no monte uma nuvem negra. E aí você chega para esse mesmo homem natural e você diz, paz do Senhor. Ele já começa, paz. O que aconteceu, irmão? Não sei, as coisas não estão dando muito certo. Não sei se vale a pena. Não sei. Porque ele já está vendo uma coisa. E quando chove, irmão? E quando vem a tempestade? Aí o homem natural mesmo. Porque ele está exposto, irmão. Já o homem espiritual não, irmãos. Por que o homem espiritual, irmãos? Ele sabe tudo que acontece no natural, porque ele já esteve lá. Entendeu? Só que ele não está mais no átrio. Ele está no santo lugar, pelo menos. No santo lugar é a área coberta.
E a única luz que tem lá, qual é, irmãos? A luz do candelabro. A luz da palavra. Então ele não é mais movido pelo sol, ele não é mais movido pela circunstância. Ele não sabe se a nuvem está negra. Ele não sabe. Porque a visão que ele tem é a visão da lâmpada. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. O homem espiritual, irmãos, pelo menos ele está no santo lugar. E alguns, poucos, conseguem nessa vida acessar o santíssimo lugar. Você sabe qual é a visão do santíssimo lugar, irmãos? Lá não tem luz nenhuma. Ao contrário, entenda bem, no átrio tem sol. No santo lugar apenas o candelabro. No santíssimo lugar, para você entrar lá, é preciso você entrar com o censário na frente. E enquanto aquele ambiente não tiver tomado do incenso, você já andou num lugar fumaciado? O que você vê, irmão? Nada, né? Enquanto o santíssimo lugar não tiver totalmente tomado pela fumaça, pela Shekinah, não pode entrar. Para isso serviu o incensário. Quando o sacerdote ia entrar no santíssimo lugar, ele tinha que ligar o incensário primeiro e botar a mão e começar assim. E quando aquele ambiente estivesse totalmente, que não enxergasse um passo à frente do caminho. E como a gente vai andar assim, irmãos? Só sendo espiritual. Só sendo espiritual. Por isso eu digo a vocês, o homem espiritual, ele compreende o carnal. O homem natural, melhor. Porque ele tem a parte natural dele também. Ele se alegra com as coisas. Ele se alegra com o sol, ele se alegra com a chuva. Ele se alegra. Ele se alegra quando conquista uma coisa, ele se alegra. Não tem problema não. Entendeu? Só que o homem espiritual, ele tem outras ambições. Os valores são diferentes. Por isso que por vezes ele é taxado de irresponsável, inconsequente. Entendeu? Só que são pouquíssimas pessoas que andam dessa forma. Eu ouvi um testemunho de pastor, irmãos, ele é um cara. Esse é um cara espiritual. Diz que ele começou um trabalho, irmãos, com muita dificuldade, assim, a muito custo, né? Deus levou ele para uma cidade. E ele começou um trabalho do nada, assim, irmãos. E no princípio do trabalho ele teve, assim, bastante dificuldade em se manter. Dificuldade, assim, inclusive para coisas básicas, assim, né? Inclusive para se alimentar, né? Se não fosse alguns irmãozinhos trazer uma cesta básica para ele, né? Tinha dias, irmãos, que era só ovo e arroz. Mas ele permaneceu, porque ele tinha uma palavra. Ele ficou. Entendeu? Então ele fazia um bico ali, um bico aqui, foi se virando, e Deus começou a abençoar o trabalho, e Deus começou. Irmãos, ele fala assim, quando eu me dei por conta, eu estava presidindo uma igreja com 1000 pessoas. Olha a estrutura do cara. Ele disse que eu estava vivendo que nem rei. Se um dia fui pobre, eu não me lembro, ele dizia. Sabe o que Deus fez com ele, irmãos? Deus, um dia, numa madrugada de oração, ele disse assim, irmão, quando a gente cresce, a gente tem que parar de orar, viu? Senão... E numa madrugada de oração, Deus chegou para ele, olha, irmão, meu filho, agora tá legal lá, tá benção lá. Glória a Deus, aleluia, Deus falou. Deus falou dele mesmo. Mas agora você vai deixar para os irmãos que você não foi chamado para isso, não. Você foi chamado para andar comigo. Você foi chamado para subir monte. Você foi chamado para lutar com o principado, potestade. Isso aí, glória a Deus, aleluia. Isso aí você vai deixar com os irmãos lá. Esse é um homem espiritual, irmão. É uma igreja que ele tinha fundado. Uma igreja de 1000 pessoas. Olha a estrutura do cara, irmãos. 1000 pessoas. Olha a estrutura. Quantas igrejas você conhece com de 1000 pessoas? Poucas. Né? E aí Deus chama ele. Agora, glória a Deus, aleluia. Ficou bom aí. Ficou, 10 para você. Agora você vai deixar isso com os irmãos. Você vai vir cá comigo. Esse é o homem espiritual. Se Deus chamasse você, irmão, não responda.
Se Deus chamasse você para largar tudo, você iria? Não? Difícil, hein? É difícil demais, né? Mas o homem espiritual é assim, irmãos, porque na verdade, irmãos, ele não anda mais por vista, ele anda por fé. E essa igreja, irmãos, se você olhar dentro dela, o que aconteceu nesse processo de transformação, você vê exatamente isso, irmãos. Uma igreja extremamente carnal, uma igreja extremamente espiritual, que em 2 anos consegue mudar todo o procedimento. Entendeu? Por isso que em 2 Coríntios 5,17 ele disse assim, olha, as coisas velhas, não é os velhos, irmãos, não é que era uma igreja sem velho, não. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Ah, eu sei, pastor, eu estava num prédio novo. Claro, irmãos, é isso aí. Estava num prédio novo, tinha mudado. Amém? Glória a Deus, você entendeu? Não tem nada a ver. Os irmãos ali compreenderam o processo de conversão. Porque se você for olhar, irmãos, a primeira carta aos Coríntios, irmãos, é uma carta terrível demais. Isso aqui é dor de cabeça para qualquer pastor, irmão. Entendeu? Eu vou bem resumir aqui, meus, que eu quero falar mais da segunda carta. Tá? Mas, ó, ele começa a introdução lá, dando glória a Deus, aleluia, né? E aí ele já começa no versículo, no capítulo 1, já começa assim, a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe. Ó, tinha dedo duro lá, irmãos. Não, mas no bom sentido. Que há contendas entre vós. O que é uma contenda, irmão? Divisão, briga. Quer dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, essa é a primeira carta, ok? Quando eles não estavam convertidos. Eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Sabe aquelas discussões teológicas que não levam a nada, nem a lugar nenhum, que só serve para a igreja perder tempo? É isso aqui, ó. Porque quem é Paulo, irmãos? Quem é Pedro? Não é ninguém. Todos nós somos um vapor de fumaça que hoje estamos aqui e amanhã nós não sabemos. Então, se o ministério depender de um ser humano, é porque não está fundamentado em Cristo. Entendeu? Só que uma igreja natural, ela é isso. O ser humano tem uma ênfase. O ser humano tem um lugar de destaque. Sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas do átrio não têm acesso ao santo lugar. Então elas dependem do quê? De alguém que esteja lá dentro, para que ele venha até a porta, porque ela está no átrio. Então ela depende de alguém lá de dentro, venha até a porta e diga o que Deus tem para ela. Já viu alguém assim, não? Já viu alguém assim, não? É gente do átrio. Se ele pega um camarada, gente boa, que de fato foi lá dentro, como Paulo, né? Foi lá dentro, conversou com Deus e passou o recado para a igreja. Se ele pegou um cara sério, se ele pegou um apóstolo verdadeiro, um pastor verdadeiro, tudo bem. Esse cara que esteve lá dentro vai direcionar a igreja de uma maneira correta. Mas e se for um falso mestre, um falso apóstolo, ou um falso pastor? Como existe aos borbotões por aí, irmão. Será que essa palavra vai ser de Deus? Não, vai ser algo do coração daquele homem. E ele pode direcionar essas pessoas a lugares terríveis, a enganos, a heresias. E como a pessoa está no natural, não tem discernimento, nem de Deus e nem da Escritura, ela acaba colhendo aquilo. Por que os nossos pais foram enganados por séculos, irmãos? Entenderam? Então, primeira coisa, irmãos, havia dissensões. Isso é uma clara manifestação, irmãos, de carnalidade dentro da igreja. Quando há divisões, quando há contendas, quando há essa espécie de... cara, sabe o que eu estou falando, ok? Isso é uma clara evidência, irmãos, de carnalidade dentro da igreja. Glória a Deus. Então ele continua ali, irmãos. Onde é que eu vi mais aqui?
Versículo 3, você vê que é uma igreja extremamente imatura, irmãos. Porque olha ali no capítulo 3, ó. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Por que ela não pôde falar? Mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Aí ele diz assim, com leite vos criei. Isso aqui ele está dizendo assim, olha, eu falei o mais básico possível. Eu falei o mais simples possível. Sabe quando as professoras vão lá e falam para a escolinha, na escolinha? É mais ou menos isso. Um dia tinha um homenzinho que fez um barquinho, botou um monte de menininho, botou um monte de bichinho. É mais ou menos assim, não é? Depois teve um outro homenzinho que o peixe grandão comeu ele. Esses são os rudimentos, isso é isso, e isso é criar com leite. Isso é bom por um tempo, não é? Sempre conto para vocês, né? Um dia eu estava num lugar, não é lindo, irmãos, ver uma mãe amamentando, não é lindo? Né? Mas sempre conto para vocês, em algum lugar que eu não lembro onde eu estava. Mas um cara, um menino grandão, assim, ó, sei lá, 5 anos, eu acho, ele chegou perto das mães, tirou as tetas da mãe para fora e se agarrou. Meu Deus, ele já passou do tempo. E a mulher também não teve a prudência nenhuma, foi tirando aqui, meio, assim, grande, né? Foi tirando aqueles volumes para fora, sabe? E eu disse, Jesus amado, sabe? Porque é uma coisa fora, irmãos. É legal, né? A Cami vai dar luz, né? Daqui a um tempo. Então é natural, irmãos. Eu não vou me. O que é isso? Eu não vou me. A minha é ela, né? Eu não vou me. Cami. Não, cara, porque é natural. Agora, se meu neto com 5 anos estiver agarrado nos peitos da menina, eu vou dizer, cara, dá licença. Então tem o tempo, irmãos, do leite. Tem o tempo, irmãos, sabe? Mas será que Jonas foi no vento do peixe? Será? Tem o tempo disso. E Deus compreende esse tempo. Irmão, quando eu li algumas coisas na escritura, eu ficava assim, meu Deus do céu, não, isso aqui não está certo. Não tem como. Porque é o tempo da meninice, porque é o tempo de ser criança. Mas chega um tempo, irmãos, que isso tem que ter fim. Porque senão nós nunca vamos sair dos rudimentos. Nós nunca vamos sair do leite. Vamos estar 5 anos na igreja ainda tomando leite. Ainda ouvindo historinha do Moisésinho, do não sei quemzinho. Não, irmãos. Então você vê uma igreja extremamente imatura, com leite vos criei, e não com alimento sólido, pois ainda não estavais pronto para isso, e com efeito, ainda não estáis. Está vendo? Ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas, isso é um sintoma da carnalidade. A inveja, a contenda, entendeu? Continua, irmãos. Depois ele se direciona diretamente aos pregadores, porque o que aconteceu, irmãos? Paulo deixou os alicerces do evangelho. E tinha os pregadores da igreja. E o que os pregadores começaram a fazer? Começaram a mexer nos alicerces. E Paulo direciona uma palavra para eles. Olha vocês cuidem sobre o que vocês estão edificando. Irmãos, como eu sempre digo para vocês, não tem problema pintar a igreja de cinza, de amarelo, de rosa. Rosa também não? Não sei. Não tem problema a cor que você pinta a parede. Você não pode mover os alicerces. Você não pode. Não pode. Irmãos, essa semana eu fiquei no estreito, irmãos, mas não ali no estreito, mas no estreito, irmãos, porque eu fui dar uma aula para uma classe. E aí eu tinha que me policiar. Porque as perguntas que eles faziam, irmãos, eram extremamente, como disse o Will, achei bonita a palavra, vou repetir, capciosas. Olha, eu nem sei o que é isso, tem que pesquisar.
Perguntas incisivas, perguntas, sabe? E o Will já tem mais jogo de cintura, professor, há muito tempo, né? Quando ele via que eu ia largar um blues, ele já se intervinha, ele já sabe por quê. Porque às vezes a gente não tem, a gente não discerne a maturidade espiritual das pessoas, entendeu? Porque eu já tenho um fundamento maior. Então, eu não posso fazer as perguntas, repetir as perguntas, que isso fica muito esquisito, entendeu? Mas assim, você via claramente que era uma tentativa, assim, sabe, de... Quero ver qual é a coragem que ele tem. Entendeu? Mas foi uma experiência bastante interessante, porque são coisas com as quais a gente precisa se aprender a lidar. Entendeu? Isso também é um sintoma de uma maturidade espiritual, ok? Então ele fala aos pregadores ali, ok? Diretamente, que estavam desvirtuando daquilo que Paulo havia deixado, né? Que mais aqui, irmãos, que eu separei aqui? Tá, no versículos, coisas assim, irmãos, terríveis da primeira carta, né? No capítulo 5 ali, aquele irmão que estava tendo uma relação sexual com a madrasta dele. Entendeu? O pai dessa pessoa, desse rapaz, havia casado, né, um segundo casamento, não sei qual é o motivo, e esse rapaz estava tendo um relacionamento sexual com a madrasta, no caso. Entendeu? E isso com conhecimento de toda a igreja. Eu não sei se era alguém influente na igreja, se era um dizimista bom, se era alguém... Não, isso aí não dá para mexer, vamos deixar Deus tratar com ele, sabe? Então havia essa situação de conhecimento comum da igreja, entendeu? Todos sabiam disso. E não há qualquer confronto com aquele rapaz. Então você vê o nível da igreja, irmãos. Talvez fosse alguém, né, fazia parte ali da liderança. Entendeu? Entenderam a situação? Você está entendendo o nível da igreja aqui, irmãos? Isso aqui não era um membro qualquer, isso aqui era alguém influente na igreja. Tá? Então tem essa situação no capítulo 5, ali no capítulo 6, ali tem uma situação também que Paulo acha muito triste, que é um irmão levando outro irmão à justiça. Né? Não há, é como se eu processasse Marcelo. Gente, isso é descabido. Gente, se eu e ele nós não conseguimos entrar num acordo, nós somos tudo menos irmãos em Cristo. Se eu e ele num desentendimento, que é possível, né, Marcelo? Se a gente não conseguir sentar diante de um pastor e conversar para acertar a nossa situação, nós somos qualquer coisa, menos irmãos. Entendeu? E Paulo fala, gente, vocês não conseguem nem se acertar. Vocês levam outro irmão à justiça. Gente, que absurdo. O meu patrão é um patrão cristão. Como que eu vou levar ele para a justiça, irmãos? Tem como. Ainda que aconteça um litígio, qualquer coisa, eu preciso me acertar com ele. Mas lá não. Em um monte de lugar também não. Entenderam? A igreja tinha problemas no casamento, né? No capítulo 8, no capítulo 10, Paulo faz um claro alerta em relação ao ecumenismo que estava tentando invadir a igreja de Coríntios. Né? Paulo usa palavras assim fortíssimas no capítulo 10, versículo 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam são aos demônios, que sacrificam não a Deus, e não quero que sejais participantes com os demônios. Olha só, irmãos. Sabe, começou um tal lá de movimento ecumênico, a gente não sabe muito bem os detalhes, ok? Mas isso chegou num tal ponto de Paulo chegar para ele e dizer, gente, que consenso há entre Deus e os demônios? Que consenso, vocês não podem participar da mesa de Deus e da mesa dos demônios. Essas são essas as palavras que Paulo usa. Então há um claro alerta de Paulo em relação a essas situações, né? No capítulo 11, irmãos, da primeira carta de Paulo,
no meu entender, irmãos, o capítulo mais triste de toda essa carta aqui, que é quando Paulo diz que eles haviam, inclusive, distorcido a ceia do Senhor. De tal ponto, irmãos, que Paulo diz, olha, gente, vocês não celebrem mais a ceia. Vocês não celebrem mais a ceia, vocês não entenderam nada do que eu falei. Lembra? Eles tinham feito assim uma coisa, um princípio até legal, né? Eles faziam como a gente fez há algum tempo aqui, né? Eles faziam a ceia em si e depois faziam uma confraternização, porque crente gosta de comer, que é uma beleza, né, irmãos? Então, só que o que acontecia nessa confraternização? Os ricos, né, as pessoas ali apoderadas de dinheiro, que traziam lá, não sei qual era a comida chique daquele tempo, não sei, irmãos. Talvez camarão, talvez não sei o quê. Os ricos se apressavam. Hã? Camarão não? Ah, esse é um judeu, não pode. Tá vendo como a gente fala coisa errada? Judeu não come camarão. Mas então não sei o que eles comiam de chique, ok? Né? E, sei lá. Talvez um cordeiro assado, talvez aquele churrasco, aquela picanha. Mas o que acontecia? Os ricos, irmãos, eles se apressavam a comer aquilo que eles traziam. E aí Paulo diz, cara, vocês não têm comida em casa? Coma em casa. Né? Havia embriaguez dentro do templo, irmão. Pensa que igreja. Pensa que harmonia, irmãos. Glória, glória. Desse jeito, irmãos. Irmãos, eu acho que essa igreja, eu não sei se dizem que Paulo ficou calvo, né? Os historiadores dizem que Paulo ficou calvo no final da vida. Tá aqui, irmão. Essa igreja aqui, meu irmão, não tem como você não ficar estressado, não tem como você. Não tem jeito, irmãos. O estresse faz cair o cabelo, viu? Não sei se você sabe disso. Então, às vezes é genética, às vezes é genético, tá? Às vezes é genética, às vezes é estresse, viu? Eu vi uma... Inclusive mulheres, tá? Inclusive mulheres. A perda de cabelo de mulheres pode ser estresse, viu? Sabe, mulher, quando você passa assim o pente e vem aquela mecha? Pode ser estresse, tá? Eu vi isso essa semana num programa de televisão. Ei, meu Deus, tá bom? Então, você olha, irmãos, o nível da igreja. Pensa, irmão, pensa numa igreja espiritual. Pensa num negócio assim, chique, né? Irmãos, na primeira... depois eu falo sobre isso, né? O que mais aqui, irmãos? No capítulo 15, irmãos, olha aqui, ó. Você olha como a igreja estava ficando. No capítulo 15 de 1 Coríntios, eles começam a pôr dúvidas sobre a ressurreição de Cristo. Eles estavam ficando com o afastamento de Paulo e as pregações distorcidas daqueles pastores ali. Eles começaram a duvidar do ressuscitar de Cristo. Será que ressuscitou mesmo? Será que não foi um clone? Será que não foi uma visão? Será que não foi sabe? Então você percebe, irmãos, como a igreja foi se afastando dos alicerces que Paulo deixou e foi mergulhando, irmãos, em lugares absurdos, de tal forma que descriam de coisas que são básicas da fé cristã. Até aqui, irmãos, tá? Então você, né, eu estou fazendo um resumo bem rápido da primeira carta aqui, irmãos, mas irmãos, isso aqui é curva de rio, irmãos, só tranqueira, só entulho, só coisa. Talvez as pessoas olhassem para esse gente, meu Deus, isso aí não tem mais jeito. Isso aí não tem como. Pois, irmãos, acontece algo no decorrer de 2 anos. 2 anos, irmãos, 2 anos. Talvez 4 cartas, talvez. Começa a ocorrer um processo de transformação nessa igreja. O Espírito Santo, irmãos, porque isso quem faz não é Paulo. Irmão, quem vai converter você se você não for convertido não sou eu. É o Espírito Santo. Porque é Ele quem convence.
Ele quem convence da justiça e do juízo. Entendeu? O Espírito Santo, irmãos, começa a entrar nessa igreja. Começa a entrar nos irmãos. De uma forma, irmãos, que essa igreja, desse lugar, dessa forma, ela se transforma, irmãos, num exemplo. Numa coisa assim absolutamente distinta, distante daquilo que começou. Há um processo de purificação, um processo de limpeza, um processo de conversão. Que essa igreja, irmãos, ela vai para um outro parâmetro. Ela sai do átrio. Ela começa a frequentar o santo lugar. Que sabe, muitos irmãos começaram a frequentar o Santíssimo Lugar. Começaram a ter experiências íntimas com Deus. Porque o que transforma, irmãos, uma pessoa não são milagres. Irmãos, os homens que saíram do Egito, os homens e as mulheres que saíram do Egito, viram o maior número de milagres da Bíblia. Se converteram? A grande maioria não. Como nós lemos no início. O que converte, irmãos, não é milagre. O que converte são experiências com Deus. Porque é algo que fica em você. O milagre, irmão, você pode ser curado hoje. Daqui a 2 meses você esquece. Não é isso? Mas uma experiência com Deus, uma experiência forte com Deus, você carrega para o resto da vida. Então o que transforma uma pessoa não é ver milagre. É intimidade com Deus. E essa igreja de Coríntios começou a entrar nessa intimidade com Deus. Os irmãos começaram a buscar um algo mais, irmãos. O átrio é bom, irmãos. O átrio é bom, sim. Tem bênção de Deus no átrio? Tem bênção de Deus no átrio. Só qual é o problema do átrio? Um deles é que está sempre pertinho do mundo. Lembra, o átrio era um lugar bem espaçoso. E na porta do átrio, irmãos, estava a porta de saída do tabernáculo. Então o cara do átrio está sempre pertinho do mundo. Entendeu? Então quando começa a chover no átrio, em vez de ele ir para o santo lugar, quando vem a chuva, vem o vento, como Jesus fala, em vez de ele correr para o santo lugar, que está abrigado, ele vai para onde? Ele vai para o mundo. Ah, esse negócio de igreja aí, isso não adianta nada. Minha vida não mudou nada. Às vezes ele está 3 meses no átrio, né? Ele viveu 30 anos no mundo, fazendo tudo que é caca. Aí ele está 3 meses no átrio, a vida dele não muda. A história dele não muda. Ele diz, esse negócio de igreja não adianta nada. Vou voltar a ser o que eu era. Entendeu? Esse é o problema do átrio, está sempre pertinho do mundo. É um pé dentro e um pé fora. É que nem o patriarca Ló, irmãos. Ele está abraçado com Abraão, mas está de olho em Sodoma e Gomorra. É que nem o cara que ele para de tomar cerveja sem álcool, né? Ele enche a geladeira dele. Não. Ele para de tomar cerveja com álcool. Mas ele enche a cerveja dele de cerveja sem álcool. Eu enrolei tudo, né, irmão? Vamos lá, vamos de novo. Ele para de tomar. Eu não posso nunca ser assembleano, irmão. Ele para de tomar cerveja com álcool. Mas ele enche a geladeira dele com cerveja sem álcool. Sabe por quê? Porque ele está doidinho para tomar da outra. Doidinho. Está só esperando uma tribulação. Está só esperando uma oportunidade. Para molhar o bico de... Porque eu vou dizer um negócio para você. Eu tomei muito cerveja na vida. E eu acho que eu tomei uma vez cerveja sem álcool. Eita negócio ruim. Eita negócio com gosto de ovo podre. Eita, não sei se você já tomou. Se você não tomou, nem perca tempo em comprar. Porque eita negócio ruim. Irmão, se nessa miscelânea de refrigerante, se nessa gama de suco não tiver uma coisa para suprir o teu paladar, que você precisar tomar cerveja sem álcool, me desculpe, meu irmão, você está no átrio, bem pertinho do mundo. Me perdoa você que está aí me assistindo, mas não tem como não falar. Eu não estou na aula dos meninos aqui. Eu não estou na aula dos meninos. Aqui é a igreja. Aqui eu tenho que ministrar a palavra. Aqui não tem o Will para me segurar. Entendeu? Sair desses lugares. Entendeu? Então vamos falar sobre a segunda carta, sobre a maturidade que eles alcançaram em 2 anos, irmãos, mais ou menos, ok?
Escuta o versículo 7 do capítulo 1. A nossa esperança acerca de vós é firme. Paulo está falando assim, a minha esperança, está falando para a igreja agora. A minha esperança com relação a vocês é firme. Sabe, ele diz assim, eu acredito em vocês. Olha, já não começou a mudar o panorama? A carta muda, irmãos. Diz, olha, a minha esperança em vocês é firme. Paulo não está duvidoso, Paulo não está... Não, é firme. Sabendo que como sois, agora escute isso, participantes do quê? Que palavra tem aí? Das aflições, assim sereis também da consolação. Paulo está dizendo assim, vocês estão aprendendo a sofrer. Irmãos, hoje se você falar para 80% dos crentes que o evangelho tem sofrimento, ele vai amarrar você. Está amarrado, ele vai dizer. Se você pregar, irmãos, para 80% dos crentes, não, vamos ser otimistas. 50%, tá bom? 50% dos crentes. Se você chegar para ele e dizer, Jéssica, você vai passar por aflições, tá? Qual vai ser a reação, irmãos? Está amarrado. Repreenda em nome de Jesus. Irmão, como que Deus vai provar a perseverança de alguém se não passar por uma aflição, irmão? Não me conta, me diga. Me conta. Como? Como que Deus vai provar a paciência de alguém, irmão, se não houver provas a respeito da paciência? Sabe por que a tua mulher está com TPM 20 dias por mês, meu irmão? Para testar a tua paciência. Este é o mistério. Né, amor? Vejo olhares indiretos da direita. Não tem como, irmãos. Não tem como pregar um evangelho diferente. Não tem como pregar o evangelho de vitória em vitória. Irmãos, uma vitória vem depois do quê, irmãos? De uma luta, cristão. Uma coroa vai para quem, irmãos? Para quem volta da guerra vitorioso. Para quem vai para o campo, irmãos. Mata um monte de inimigo, corta um monte de cabeça. No sentido espiritual da coisa. E volta triunfante. Para esse a coroa. Então Paulo está dizendo assim, olha, você sabe esses sofrimentos que vocês estão passando? É para aprimorar vocês. Você está entendendo a maturidade que a igreja está alcançando? Olha ali, continua. Não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que... Agora escute isso. Que nos sobreveio na Ásia. Fomos... Agora escute isso aqui, ó. Fomos... Aí Paulo não está falando da igreja, está falando dele. Tá? Ele está falando assim, ele está contando a experiência dele. Fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar. Olha aqui. De tal modo que até da vida desesperamos. Ele não relata qual foi a situação na Ásia. Ele não relata. Mas foi algo tão forte, tão intenso em Paulo e nos companheiros que estavam com ele, que ele diz que eles se desesperaram da vida. E ele está contando isso para a igreja. E não escandaliza a igreja. Ao contrário, irmãos, faz com que a aliança deles com Paulo se estabeleça ainda mais. Paulo não era como hoje, irmãos, muitos homens e mulheres que vivem uma espiritualidade tipo super-homem. Nada me atinge, nada me abala, porque eu ando de glória em glória, de milagre em milagre.
Eles, eles têm medo de passar uma fraqueza, uma carnalidade para a igreja, porque sabem que a igreja não vai compreender. Porque como eles não têm conhecimento do santo lugar, do santíssimo lugar, de lutar contra principado e potestade, então eles imaginam que o pastor é alguém inabalável. Muitas vezes porque o pastor passa essa ideia. Entendeu? Paulo não fazia esse teatro, irmãos. E os irmãos da igreja de Coríntios compreendiam que ele, Paulo, era um ser humano que desesperava da vida. Isso aqui, irmãos, esse desespero da vida de Paulo não tem a ver com Rivotril, não tem a ver com não conseguir comprar um carro, não tem a ver com não conseguir... Não, isso aqui tem a ver com lutar com principado e potestade. De sofrer uma oposição tal como eu e você nunca experimentamos. E talvez, quem sabe, nunca venhamos a experimentar. Pela dimensão do evangelho, do ministério de Paulo, pelos lugares celestes que Paulo andou. Em algum momento da escritura em Atos, alguém vai libertar um demônio de alguém. Não lembro bem os detalhes. E eles dizem... E eles dizem assim, eu te expulso em nome do Deus de Paulo, os exorcistas de plantão lá. E aí eles dizem assim, olha, Paulo, nós sabemos quem é. Mas vocês, eu não sei quem são, deram uma lenha, irmão. Os demônios deram uma lenha nos exorcistas ali. Paulo era conhecido nas regiões celestes. Irmãos, eu fico pensando, às vezes, sobre mim. Quero incluir você. Eu fico pensando, se os demônios que agem pertinho da gente num lugar ali, se eles me conhecem. Será, amor? Será que eles me conhecem? Será que quando eles estão lá, irmãos, não quero falar no lugar, mas será que quando eles estão lá, eu passo ali na frente, eu passo constantemente ali na frente? Será que eles sabem quem eu sou? Talvez saibam, né? Sabe por que eles sabem? Que muitas madrugadas eu estou aqui dentro, orando para aquele trem fechar. Orando para que aconteça um escândalo ali, como aconteceu em Abadiânia. Estou me entregando. Como aconteceu em Abadiânia, como aconteceu em tantos lugares aí. Para descaracterizar aquilo ali. Entendeu? Nós precisamos ser conhecidos, irmãos, nas regiões celestes. Eu lembro, irmãos, uma vez eu comprei um carro zero, um Fiesta Sedan, 2010. Pensa uma caranga. Irmãos, ele tinha ar-condicionado, mas eu fazia questão de andar com o vidro baixado. Para todo mundo me ver. Você já fez isso, irmão? Misericórdia da tua vida, irmão. Misericórdia, irmãos. Nós não precisamos ser reconhecidos, irmão, pelo que nós temos, mas pelo que nós somos, pelo que nós carregamos. Irmão, teu carro só vai impressionar o teu pastor. Depende do pastor, né? Também tem essa. Até isso depende. Tem alguns pastores que quando vê o irmão chegar com um carro novo, que é visitante, até limpa a cadeira pro irmão, senta aí, deixa eu abençoe, eu vou pregar para você hoje. O que você quer que eu pregue? Entendeu? Mas Deus, nem Deus nem o diabo não se impressiona com isso, não. Entendeu? Vocês entendem, irmão? Nós precisamos ser conhecidos nas regiões celestes. Tanto da parte de Deus, quanto da parte do diabo. Ele precisa saber quem nós somos. Esse cara aí, ó, não gosto dele, o diabo, entendeu? O diabo, tô falando, não gosto dele. Não vou com a cara dele. Meu santo e o dele não bate. Entendeu? Glória a Deus, irmãos. Então, olha a maturidade que a igreja está alcançando. Né? Paulo lutava contra esses principados, potestades, essas coisas elevadas, e se abatia com isso. E ele relata isso para a igreja. E a igreja não. Sabe? Meu Deus, não tem que trocar de apóstolo. Porque
Não, nada disso. Isso é sinal de maturidade. Entendeu? Isso é sinal de maturidade. Você compreender que a pessoa que está no altar é uma pessoa suscetível a ter dias, irmãos, que ela não está afim de nada. Não está afim. Tem dias, irmãos, que eu não estou afim de nada. Eu torço para nenhum de vocês aparecer. Eu disse, Deus, se o Senhor me ama, que ninguém chegue aqui em casa hoje, que eu não... Ai, pior que às vezes irmão. Aquele dia, sabe? Aí veio o cara. Muito bem. É desse jeito, irmãos, né? O que mais eu separei aqui, irmãos? Meu Deus, é tanta coisa rica, irmãos. Meu Deus, quero falar só mais uma coisa aqui, ó. Muita coisa, irmão. Muito rico isso aqui. Ó. Irmãos, versículo 5. Capítulo 5. Olha a maturidade dos caras. Irmãos, escute isso. Na primeira vez, irmãos, que Paulo, que ele estabelece o trabalho em Coríntios, ok? Se eu não me engano agora, irmãos, se não me falha a minha teologia, ele ficou 2 anos e meio, me socorre, é isso? Será não? Aproximadamente na primeira estadia de Paulo, até Paulo fundamentar o trabalho em Coríntios, ele ficou 2 anos e meio em Coríntios, ok? Irmãos, aqueles irmãos lá eram tão mão de vaca, tão miseráveis, em satã de dinheiro, que Paulo não conseguiu sustento para se manter. Ele foi obrigado a pegar mais uns irmãos e voltar a trabalhar, para poder suprir o mínimo. Lembra que Paulo era solteiro? Não tinha esposa, não tinha filho. Então, um homem solteiro, cara, né, o Ariel não dá. O Ariel não dá porque ele vai ali naquele negócio, ele consegue comprar R$100 de bolacha. Não sei como é que consegue. Tá. Minha esposa disse que ele faz a economia rodar, então. Mas Paulo não era assim, entendeu? Paulo devia viver uma vida muito simples. Pastor, então Paulo devia estar cobrando muito caro para pregar. Também tem essa condição. Pode ser também, né, irmão? Entendeu? Mas não. É que os irmãos ali não consideravam o trabalho de Paulo. Não consideravam a pregação de Paulo. Então eles não ajudavam. Então a solução que Paulo teve, Paulo era teimoso. Paulo ficou, diz, então tá, vocês não querem me dar nada, não precisa. Eu vou trabalhar. Eu vou fazer umas tendas aqui, para poder me manter aqui. Tanto é que na segunda carta ele diz, olha, eu não fui pesado a vocês. Nunca cobrei. Nunca pedi nada melhor. Cobrar não. Nunca pedi nada, ele disse. Entendeu? E na segunda carta, antes de falar do capítulo 5, na segunda carta, Paulo elogia esses irmãos aqui, depois de convertido, ok, irmãos? Paulo elogia esses irmãos pelas ofertas que eles estão enviando. Você entende a transformação? Cara, no primeiro, enquanto estava no natural, disse, eu não vou dar dinheiro para esse cara. Eu vou tomar meu vinho, eu vou comer minha picanha. E ele que se vire. Ele não tem um Deus, então ele que se vire. Ele está pregando umas coisas que eu não gosto mesmo. Ele que se vire. Na segunda, irmãos, quando eles deixaram de ser naturais, quando eles passaram a ser espirituais, Paulo elogia eles pelas ofertas arrecadadas. Gente, será que aquela primeira geração morreu tudo em 2 anos? Não! Eles se converteram. Trocaram as prioridades. De uma gente mesquinha, miserável, mão de vaca, se tornaram ofertantes. Paulo diz, eu vos louvo pelas ofertas. Entenda isso, irmão. Irmãos, só o cara natural precisa ser ministrado sobre dízimo e oferta. Só o cara natural. O cara espiritual, irmão, não precisa. Não precisa. Não precisa perder tempo com isso. Isso é pregação para o natural. Sabe esses crentes, irmãos, que ficam no YouTube procurando se dízimo é de Deus ou se não é? Já viu esses crentes assim, não? Esse é crente natural. Na verdade, ele está escondendo a avareza dele, né? Ele está querendo chegar de Deus, não, Deus, aquele cara lá disse que não era para dizimar. Entendeu? Isso é avareza.
Você esconder a avareza e jogar a culpa para cima de alguém. Não vai colar. Vai colar. Entendeu? Mas é isso. O crente espiritual aqui, irmãos, é tudo diferente. Você não precisa pegar. Você acha que precisava pegar dízimo e oferta para Paulo, irmão? Não precisou. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo não fala nada disso. Não precisa. Quantas vezes Jesus falou sobre dízimos e ofertas para os discípulos, irmãos? Quantas? Nenhuma. Não precisava. Porque isso é rudimento. Isso é começo. Isso é leite. Chega um tempo na vida, irmãos, que tem que parar isso. Aqui, irmãos, sabe como é que vive o cara natural, o cara espiritual? Do Senhor e a terra, na sua plenitude. Acabou. Glória a Deus. Olha o capítulo 5, quero encerrar com isso. Tem muita coisa, mas eu vou encerrar por causa do tempo, tá? A esperança do crente. Escute isso, irmãos. Olha que texto, cara. Sabemos que a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer. O que é isso, irmãos? Você tem a Bíblia aberta aí? Abra comigo, você que está em casa aí. Por favor, né? Quem sabe fica o desafio para os irmãos aí estudar essa semana sobre esses dois textos, duas cartas, né? Olha o capítulo 5, olha como Paulo escreve para a igreja, irmãos. Olha a maturidade que esses irmãos alcançaram. Primeiro ele fala sobre as aflições, ok? Agora ele dá um passo além. Olha o que Paulo fala aqui, ó. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer. O que ele está falando aqui, irmãos? Presta atenção. Se a nossa casa terrestre. O que é uma casa terrestre? Deste tabernáculo se desfizer. Escute, aí vai fazer sentido. Temos da parte de Deus um edifício. Uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Você alcançou isso aqui, irmãos? Não, né? Eu pensei umas 3h30. Ele está dizendo assim, se essa casa terrestre, ele não está falando de um CEP, irmãos. Se esta casa terrestre se desfizer, do que ele está falando? Caput. Morrer. Se eu morrer, Paulo está falando assim, se eu morrer, eu tenho a convicção, eu tenho a certeza de um edifício. O que é maior, irmãos? Uma casa ou um edifício? Só que não é um edifício de pedra, tijolo e cimento. Não, é um edifício feito não por mãos de homens. Qual é o edifício que não é feito por mãos de homens? Nenhum. Aqui na terra. Porque não tem como. Concorda? Para você construir esse edifício aqui, você teve que fazer o quê, irmão? Um monte de gente trabalhando. Só que Paulo não está falando de terra. Ele está falando para o lado espiritual. Está falando a seres espirituais. E ele está dizendo assim, se esse corpo terrestre se desfizer, o que acontece, irmãos, quando a gente vai para debaixo da terra? Vem as minhoquinhas do seno e diz, miam, 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 miam. Entendeu? O corpo se desfaz. Só que Paulo, ele tinha uma convicção, e ele diz assim, olha, quando esse corpo se desfizer, eu tenho a convicção. Ele está falando isso para a igreja. Que eu tenho na eternidade um edifício não feito por mãos de homens, eterno. Ele está falando do ressuscitar, irmãos. Ele está levando a igreja a se desapegar deste mundo. Quantas vezes você já ouviu pregar sobre esse texto, irmãos? Talvez a maioria dos irmãos nem conhecesse esse texto. Grande parte da igreja hoje nem conhece esse texto.
E se conhece de uma forma muito superficial, vai pensar em CEP, tá, uma casa terrena, sim, tá. Então eu vou perder minha casa terrena, mas vou ganhar um edifício no céu. Qual será o meu andar? É desse jeito, entendeu? Será que vai ter portão eletrônico? Será que um anjo vai ser porteiro? É isso! Entendeu? É desse jeito que as pessoas pensam, porque elas são naturais. Elas discernem tudo no natural. Irmão, qual pastor que tem coragem de pregar isso para a igreja, além de mim? E mais alguma meia dúzia que tem por aí. Entendeu? Por isso que está vazio isso aqui, eu acho, irmão. Irmão, mas eu vou dizer um negócio para vocês. Se eu levar meia dúzia de gente para a eternidade, já está bom. Está bom demais, irmãos. Está bom demais. Se eu conseguir cruzar com meia dúzia de gente, você vai me conhecer e eu vou te conhecer. Viu, Jerry? Deus não faz, como eu falava para os meninos, Deus não faz lavagem cerebral, não, irmãos. A gente não chega no céu, quem eu sou, da onde eu vim, meu Deus, quem eu sou, não. Não, irmãos. Se é reencarnação, estou falando, não. Entendeu? Não. Isso aí é outra coisa, irmão. Entendeu? Não, nós vamos chegar no céu em plenitude, irmãos. Entendeu? Vou saber que você foi minha nora aqui na terra. Vou saber que você foi meu filho. Vou saber que esse foi meu filho. Vou saber que esse cara ali foi, entendeu? Foi o Douglas. Claro, vai tá mais bonito, né? Se é que é possível, né? Mas vai estar mais bonito, vai estar com o corpo, glorificado. Isso que Paulo está falando, é difícil. Então não vai ter aquele airbag ali, vai estar, entendeu? Sereno, certinho, vai estar, entendeu? Vai estar, sabe aquele 18 anos quando você saiu do exército, sabe? Ai, barbaridade. Então vai ser eternamente daquele jeito. Saudade dos 18, né? Aquele peito bombadão, depois cai tudo, né? Por que isso? Aleluia. Né? Então é assim. Então é isso que Paulo está falando para a igreja. Ele diz, olha gente, se vocês morrerem não tem problema. Porque há um edifício eterno. Se esse tabernáculo vocês se desfizer, você já não está com o passar da idade o tabernáculo vai se desfazendo? Vocês já notaram? É dor aqui, é dor lá. É o tabernáculo se desfazendo, irmãos. É artrite, é artrose, é trombose. É não sei o que mais. É dor nas costas. O pastor Dalci diz que é a idade do condor, né? Com dor aqui, com dor ali, com dor lá, com dor no lugar. A gente tem para sair de casa, tem que sair com uma bolsa de remédio embaixo do braço. Por que isso, irmãos? É o tabernáculo se desfazendo. Entendeu? Mas Paulo diz, fica tranquilo. Porque Deus tem preparado um edifício eterno, não feito por mãos de homens. Olha que, vê se isso é coisa de dizer para uma igreja, irmão. Isso que é um absurdo. E por isso, porque o que a igreja quer, irmãos? A igreja quer a terra. A igreja quer uma porta aberta. A igreja quer entendeu? E Paulo está dizendo assim, olha, se vocês morrer, tem problema. Olha, que absurdo. Se eu fosse membro dessa igreja, eu ia chegar para Paulo e dizer, cara, tá amarrado isso aí. Você tá fora, meu. Porque você me dizer que eu vou sofrer, isso até passa. Agora, você me falar de morte, meu, tá amarrado. Você está sendo um instrumento de Satanás. Porque isso nos soa como um absurdo. No entanto, Paulo não está, se você vê no complemento do texto ali, irmão, ele não está profetizando a morte de ninguém. Ele está projetando o lugar do descanso. Sabe? Nós perdemos o pastor Luiz essa semana, irmãos. Para onde você acha que ele foi, irmãos? O tabernáculo terrestre dele se desfez. Mas o edifício eterno
deixou um legado para nós. Nós aqui, irmãos, nosso ministério não é fruto do Rick. Não é fruto do pastor José. Não é fruto nem... Não, o pastor Christian tem dedo nisso, porque ele nos evangelizou, né? É. Mas não é fruto... O Rick, pastor José Rodrigues, todos os outros irmãos, o irmão lá de São Francisco, eu esqueço o nome, né? O pastor Antes. Isso são consequências. São anelos que nós fomos fazendo, ok? Mas nós somos fruto do pastor Luiz, irmãos. E ele que teve coragem de investir em nós, de patrocinar, de nos bancar até onde deu. Ele teve coragem. Ele acreditou em nós. Ele acreditou num cara que tinha falido uma empresa, irmãos. Disse, não, você tem um chamado, vou investir em você. Então o tabernáculo dele se desfez, irmãos. Mas o edifício dele ele alcançou. Quem déramos nós aqui pudéssemos deixar o mesmo legado. Quem deram de nós aqui um dia, daqui a 10 anos, se Jesus permitir, pudesse dizer, olha, eu passei pela vida de alguém que me fortaleceu, que me amparou. O Sr. Luiz Carlos foi uma pessoa muito importante na minha vida, no meu começo de caminhada, irmãos. Tenho 2 pessoas fundamentais na minha vida. O Rick vem depois. Mas pastor Joel, inclusive os 2 são falecidos. Olha, o que significa? Nada. No pastor Joel, né? E o pastor Joel Rodrigues, lá de Brusque. Pessoa fundamental na minha vida. E o pastor Luiz Carlos, o apóstolo Luiz Carlos. Foram 2 pessoas essenciais na minha vida, além do pastor Christian Zunino, que acreditou em mim antes de qualquer um deles acreditar. Entendeu? É assim, irmãos. Glória a Deus, irmão. Eu queria pregar muito mais sobre isso, mas não dá tempo, né? Só o versículo 10, tá? Pois todos devemos comparecer. Por que a gente tem que, irmãos, prestar atenção com a nossa vida aqui? Porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo. Irmãos, a nossa recompensa, ou bem ou mal, a nossa recompensa no céu está intimamente vinculada ao que nós fizemos aqui na terra. Guarde bem isso aqui. Ó. Um dia você vai estar diante de Deus prestando conta da tua vida. E Ele vai perguntar, Marcelo, o que você fez com a tua vida? E você vai ter que prestar contas disso. Com o que você fez no teu corpo. Glória a Deus, vocês entenderam isso? Não, mas quem dera, irmãos, nós pudéssemos passar por esse processo de conversão tão maravilhoso como foi isso aqui, irmãos. Mas isso aqui é um dos maiores sinais de conversão de uma comunidade da igreja de Coríntios. Glória a Deus, aleluia, que a gente almeja isso. Deus te abençoe, uma ótima semana a todos. Vamos orar então, irmãos. Para encerrar o culto, vamos estar orando então. Pai, nós te louvamos, Deus, nesse tempo, Deus, pelo exemplo maravilhoso, Deus, desses irmãos de Coríntios, que, a bem da verdade, não começaram muito bem, não é? Mas terminaram, Deus, de uma forma excelente. De uma forma, Deus, que nos serve de referência até os nossos dias. Muito obrigado, Deus, pelos relatos tão preciosos, Deus, que temos na Escritura. E para encerrar esse culto, Deus, nós queremos orar, Pai, pela vida da Igreja Batista da Esperança de São João, pela família do pastor Luiz Carlos. Eu me sinto, Senhor, bem à vontade de falar sobre isso, porque sempre honrei o nome do pastor Luiz, sempre deixei claro aos irmãos aqui presentes que nós somos frutos desse envio, que nós fomos frutos dessa confiança. Muito obrigado, Deus, pelos 63 anos, se eu não me engano agora, da vida desse homem, Deus. Muito obrigado, Deus, pelos 10 ou 12 anos, não me lembro bem, que Ele nos apacentou, que Ele nos pastoreou. Obrigado, Deus, por cada
cada real que Ele investiu em nós, Deus. Obrigado, Deus, por cada conselho. Muito obrigado, Pai. Tu és um Deus que nos propicia alianças, que nos propicia conhecimento de pessoas tão preciosas. Temos a certeza, Deus, que a família está muito afligida pela perda. Os homens de Deus, eles deixam saudades, Pai. Sabes, Deus, a saudade que eu tenho do pastor Joel. Vou ter agora o pastor Luiz Carlos, que são pessoas preciosas, Deus, e que a gente não vai mais cruzar nessa vida. Mas eu tenho a certeza, Pai, que no mesmo, simultaneamente a dor da ausência, existe o conforto do Espírito Santo, de saber que Ele está num lugar, de fato e de direito, muito melhor que aqui. Absolutamente não há comparações com o lugar que o pastor Luiz está e com onde nós estamos. E quem dera, todos nós aqui presentes, um dia alcançarmos a condição dele. E lá na eternidade, Deus, em algum momento, se assim tu permitires, Pai, a gente possa se abraçar como irmãos, rever aquele sorriso, Deus, tão bonito que esse homem tinha. Obrigado, Jesus, pela vida desses homens, que por um tempo, Deus, nos deram direção, nos deram norte. Muito obrigado, Jesus, que a tua graça possa ser com aquela família sacerdotal, que as pessoas que forem conduzir a igreja daqui para frente possam estar debaixo, Deus, da tua vontade, possam dar seguimento àquele trabalho, Deus, tão bonito naquela cidade. Obrigado, Jesus. Amém, irmãos. Deus abençoe você.